Olá pessoal, na aula dessa semana nós vamos falar um pouco sobre nossa primeira estrutura de dados, no caso pilhas, e vamos abordar como implementar essa estrutura de dados utilizando vetor. Ok? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser estrutura de dados ou tipo abstrato de dados. Um tipo abstrato de dados, na verdade, é um conjunto de valores e uma coleção de operações que atuam sobre esses valores. Ou seja, a ideia de se fazer um tipo abstrato de dados é você conseguir separar o que fazer de como fazer. Por exemplo, quando vocês trabalham com arquivos em C, você não precisa saber como a função write funciona. Você só precisa saber o que fazer, que é chamar a função write passando uma variável do tipo file, do tipo arquivo. E aí, essa função write é que vai gravar esse arquivo lá no HD. Você não precisa saber como é a codificação desse arquivo, ok? Quem faz isso é quem implementou a função write. Então você usa esse tipo abstrato de dados arquivo, usa uma operação sobre esse tipo, que é a operação write, e a partir dali você não se importa mais em como essa operação foi implementada. A mesma coisa nós vamos querer fazer aqui. Por exemplo, nessa primeira aula, nós vamos fazer um tipo de dados pilha e um conjunto de operações que atuam sobre essas pilhas. Como, por exemplo, uma operação que cria uma pilha vazia, uma que testa se essa pilha está vazia, um que coloca um novo elemento no topo dessa pilha, um que tira o elemento que está no topo dessa pilha e por aí vai. Então, quem for usar depois esse método, esse tipo abstrato de dados pilha, só vai se importar em saber como chamar os métodos que atuam sobre ele. E não vai precisar se importar em como a pilha está implementada em si. Ok? Para isso, a gente vai ter que usar um outro conceito, que é o conceito de bibliotecas. Nós vamos fazer nossas próprias bibliotecas. Ok? Então, nós vamos definir uma biblioteca de pilha. E, inclusive, nós vamos fazer duas bibliotecas diferentes de pilha e vamos fazer um programa principal, e aí nós vamos ver que simplesmente alterando a biblioteca que você importa, você não precisaria alterar mais nada no código-fonte, porque não vai ser interesse saber como que essa biblioteca está implementada por trás. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente, ok? Então, nesse vídeo, nessa videoaula, eu vou falar um pouco para vocês sobre a estrutura de dados, pilha, na verdade, esse slide que a gente fala das estruturas que nós vamos estudar aqui, nesse curso, nós vamos falar de pilhas, de fila, de listas encadeadas, de vetores, de árvores, e vamos dar uma introduçãozinha a grafos lá no final. Então são essas 5 estruturas de dados que nós vamos falar mais fortemente, uma introdução a grafos, que seria a sexta estrutura, ok? E nessa videoaula aqui, eu vou falar sobre o conceito de pilha, Vamos discutir aqui algumas implementações de métodos de pilha. E numa segunda videoaula, eu vou mostrar como implementar uma biblioteca em C, fazendo uma rápida biblioteca de pilha. Ok? Mas então vamos lá. Primeiro vamos ao conceito. O que é uma pilha? Uma pilha é uma lista de elementos, sendo que há uma regra, de inserção e de remoção, em que tanto a inserção quanto a remoção é pelo mesmo lado, que é o que a gente chama de topo da pilha. Então, você já tem uma pilha aqui com N elementos, o próximo que você vai inserir vai ser no topo. E depois, na hora de remover, você vai remover o elemento do topo. Ou seja, se o elemento empilhado, o último elemento empilhado, está no topo e você sempre remove do topo, o último que entrou na pilha é o primeiro a sair da pilha. Por isso, a gente costuma dizer que a pilha é uma estrutura LIFO, de last in, first out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Só para vocês já terem uma ideia, pensa
uma estrutura de fila. Na fila é exatamente o contrário, né? Enquanto na pilha o último a entrar, last in, é o primeiro a sair, é o first out, ou seja, é LIFO. Numa fila, a ideia é que o primeiro a entrar na fila seja o primeiro a sair da fila, né? Você não quer que alguém corte a fila, né? Então, a fila é uma estrutura do tipo first in, first out, ou seja, em filas nós dizemos que as filas são estruturas FIFO, ok? Mas voltando aqui para a pilha, que é o nosso foco hoje, as pilhas são ditas estruturas LIFO. Por quê? Porque o último a ser empilhado é o primeiro a ser desempilhado, ou seja, last in, first out. Okay? Uma analogia perfeita para pilha é uma pilha de pratos, né? Você vai empilhando, colocando sempre por cima. Na hora de pegar, você vai pegar o de cima primeiro, ok? Certo, mas quais são as operações, então, básicas que nós vamos fazer aqui na nossa biblioteca de pilhas? Uma operação para iniciar a pilha, né, que aqui eu dei o nome de init pilha, mas se você quiser colocar iniciar pilha, pode ser também, que é uma função que recebe a pilha e a devolve vazia, configurada como uma pilha vazia. Ok? Uma outra função, que é a pilha vazia, S, que vai receber a pilha e vai verificar se ela está vazia, vai retornar verdadeiro se ela estiver vazia e falso se ela não tiver. A pilha cheia, S, que vai retornar verdadeiro se ela já estiver cheia e falso se ela não tiver. A gente vai ver que essa função aqui é muito importante usando o vetor, mas quando a gente começa a usar a alocação dinâmica de memória, essa função perde sua importância, né? A gente vai ter ainda um método empilha, que vai receber a pilha e um elemento, e vai inserir esse elemento no topo da pilha, né? Tradicionalmente, o método empilha também é chamado de push, né, do inglês. E o desempilha, que é o contrário. Ele recebe a pilha e retira o elemento que está no topo da pilha. O método desempilha também é chamado de pop. Por fim, a gente tem o topo, o elemento topo, né, que recebe a pilha, desculpa, e te retorna o elemento que está no topo, mas não o remove. O elentopo é só para quando você quer utilizar, para verificar quem é que está no topo da pilha, mas você não quer removê-lo do topo da pilha. Okay? Então a gente devolve o elemento do topo, mas não o remove da pilha. Então, essas são as operações clássicas que uma biblioteca de pilha deve ter, são elas que nós vamos implementar. Né? Antes de partir para implementar, vamos tomar uma decisão sobre como implementar. Né? Nessa aula, nós vamos implementar utilizando vetor. Nessa semana, a gente ainda não vai usar ponteiros. E aí, na próxima semana, a gente vai implementar uma outra biblioteca utilizando ponteiros e vai ver essa diferença. Ok? Então, assim, uma característica do vetor é que ele apresenta uma quantidade máxima de elementos, ou seja, esse número máximo de elementos do vetor é fixo. Né? Com isso, o que vai acontecer? Se a pilha for crescendo, né, esse número de elementos vai chegar no limite do vetor. Quando o número de elementos da pilha é maior do que o número de elementos que aquele vetor poderia armazenar, acontece o que a gente chama de overflow. O que é um overflow, então? É você precisar de armazenar, numa determinada estrutura, uma quantidade maior de elementos do que aquela estrutura comporta, ok? Então, quando a gente implementa pilhas ou qualquer outra estrutura de dados utilizando o vetor, utilizando a alocação estática de memória, a gente corre o risco de overflow. Né? Já quando a gente usa ponteiro ou alocação dinâmica de memória, não é que a gente não corre o risco de overflow, mas o overflow só vai acontecer quando o heap, né, a memória, né, do computador tiver toda alocada, ou seja, se não tiver, o seu programa não tiver mais como obter memória para alocar no seu computador. Né? O que
se você tiver um computador com uma quantidade considerável de memória, é algo que dificilmente ocorrerá, principalmente que nos tipos de programa que nós estamos fazendo, ok? Então, essa é a desvantagem, né, da gente implementar pilhas utilizando vetores. Mas, só por uma questão didática, a gente primeiro vai implementar com vetor, e aí na semana que vem a gente vai ver a implementação com alocação dinâmica, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa, para representar a pilha com vetor, a gente está fazendo aqui uma struct, né? Que a gente está chamando de struct stack. E essa struct tem dois campos. Um campo que é o vetor em si, que a gente está chamando aqui de item. E o tamanho do vetor aqui eu estou definindo como uma constante, que eu chamei aqui de max pilha. Ok? Então, a quantidade máxima de elementos que essa minha pilha vai suportar é essa que está sendo definida aqui nessa constante max pilha, que aqui eu defini como 100. Então, além de ter o vetor para armazenar os elementos, essa minha estrutura tem um outro inteiro, que eu estou chamando de topo, que é um inteiro que vai marcar qual índice do vetor em qual índice do vetor é que está armazenado o último elemento que foi incluído, ou seja, em que índice está o topo da pilha neste momento. Ok? Então é uma estrutura bem simples, com um vetor de inteiros, que eu estou fazendo uma pilha de inteiros. Se fosse uma pilha de caracteres, seria um vetor de char e por aí vai. Né? Eu poderia ter uma pilha de alunos, por exemplo. Se fosse uma pilha de alunos, eu teria, claro, uma struct definindo o que é um aluno, um struct aluno, onde um aluno tem um inteiro que é a matrícula, um vetor de caracteres que é o nome, por aí vai. Aqui eu teria, então, um vetor de struct aluno. Enfim, esse vetor aqui é do tipo que você quer armazenar na pilha. E o topo vai ser sempre um inteiro que vai guardar qual o índice do vetor que está com o topo da pilha naquele momento, ok? Então essa é a minha struct. Já aqui eu tenho as implementações dos métodos. Né? O método de iniciar pilha, a única coisa que a gente está fazendo é colocando -1 na variável topo, ou seja, é um código que a gente está utilizando para representar que a pilha está vazia. Quando o topo for -1, é porque a pilha está vazia. Então, o método que verifica se a pilha está vazia, o que ele faz? Ele pega e verifica se PS, se ele recebe a pilha como um ponteiro para a pilha, né, como parâmetro, né? E aí ele olha, se o topo estiver igual a -1, é porque a pilha está vazia, então ele retorna 1. Né? Lembrando que qualquer valor diferente de 0 é considerado verdadeiro em si, né? E o 0 é considerado falso. Então, se o topo for -1, é porque a pilha está vazia, então ele retorna 1. Se não, ele retorna 0, porque a pilha não está vazia. Ok? Já esse método aqui, pilha cheia, ele tem que retornar verdadeiro se a pilha estiver cheia. Neste nosso caso, a gente viu lá que max pilha, né, que é a minha constante que define o tamanho máximo da minha pilha, né? Então, se o topo já tiver um índice max pilha -1, por que -1? Lembrando que os índices em C vão de 0 até o tamanho do vetor -1. Então, se o topo já tiver em max pilha -1, é sinal que o topo já está no último índice do vetor, então não cabe mais nada. Então, minha pilha está cheia, ok? Então, se o topo for igual a max pilha -1, retorne 1, ou seja, verdadeiro que pilha está cheia. Se não for, é falso que a pilha está cheia, então ela ainda não está cheia, retorne 0, ok? E aí vem os dois principais métodos, né, de pilha. O método push, que é o método de empilhar. Então, como que funciona esse método push? Ora, ele está recebendo um ponteiro para a pilha e o elemento x aqui, que é o elemento que ele quer empilhar. Então, o que ele está verificando? Primeira coisa, ele tem que verificar se a pilha está cheia. Porque se a pilha estiver cheia, ele não tem como armazenar mais um elemento. Então, se a pilha estiver cheia, ou seja, se o retorno de pilha cheia for 1, o que ele vai fazer? Vai simplesmente imprimir que houve um overflow e vai sair fora, vai parar a execução do programa. Agora, se a pilha não estiver cheia, o que ele vai fazer?
ele está pegando e incrementando o topo, né? Isso que esse mais PS topo faz. Né? Na verdade, ele está armazenando o item na posição topo, que tem o elemento X, e depois disso ele está fazendo um mais em topo, né? E está retornando o valor de X. Então, na verdade, essa linha aqui ela podia ser dividida em 3 linhas, né? A gente usou aqui os recursos de C para fazer um código mais compacto, né? Porém, fica um código menos legível. Na verdade, essa linha aqui podia ser dividida em 3 linhas. Primeiro, PS seta item de índice PS seta topo, ou seja, eu estou pegando o elemento do topo, né? Na verdade, eu vou incrementar o topo primeiro, né? Eu faria aqui PS seta topo mais, como uma linha, ou PS seta topo igual PS seta topo mais 1. Por quê? Porque quando ela está vazia, o topo está com menos 1, lembra? Então a primeira coisa é fazer o topo virar 0, para você colocar o primeiro elemento, depois ele vira 1, para você colocar o segundo, por aí vai. Então a primeira coisa que eu faria, que é o que está sendo feito aqui, ó, é o incremento do topo. Depois que incrementou o topo, você vai colocar em PS seta item de índice PS seta topo o elemento que você está colocando, que é o x. E depois você retorna o próprio x, né? Então, essa linha aqui, na verdade, está fazendo 3 operações em uma. Está incrementando o topo, está colocando o x no PS seta item de índice PS seta topo e está retornando esse x, né, que ele retorna o resultado dessa atribuição. Ok? Foi interessante colocar aqui só para vocês verem, relembrarem, né, esses recursos do C que faz com que o código fique mais compacto. Eu, particularmente, é uma questão de estilo, não gosto de usar esse tipo de coisa, que eu acho que o código fica menos legível, apesar de ficar mais compacto. Beleza? Então, isso é a função de empilhar elemento. Ela verifica se a pilha está cheia, se tiver, simplesmente imprime um erro e sai do programa. Se não tiver cheia, incrementa o topo, armazena o elemento no topo e retorna o elemento. Aqui nós já temos o método de desempilhar, ou POP. No desempilhar, o que ele tem que verificar? Ele tem que verificar se a pilha está vazia. Porque se a pilha estiver vazia, você não tem o que tirar da pilha. Aí acontece o contrário, né, de quando a pilha está cheia e você quer colocar mais alguma coisa. Se ela está cheia e você quer colocar mais alguma coisa, acontece o que a gente chama de overflow. Quando a pilha já está vazia e você pede para tirar um elemento, acontece o que a gente chama de underflow. Né? Então, se a pilha já estiver vazia, você simplesmente dá uma mensagem falando que ocorreu um underflow e sai do programa. E se ela não estiver, o que você faz? Você retorna o elemento que está no topo, decrementando o topo depois. Né? É isso que ele está fazendo aqui, tudo numa linha só. Está retornando PS seta item de índice PS seta topo menos menos, ou seja, ele vai usar o PS seta topo para indexar e depois ele vai decrementar PS seta topo. Note que aqui, ó, só relembrando os conceitos de C, né, vocês já viram isso, mas vamos só relembrar. Quando o menos menos está depois, né, ou seja, o operador de incremento está depois da variável, a variável vai ser usada na operação e depois que esse uso é que ela vai ser decrementada. Ou seja, aqui ele vai pegar o item que está no topo e depois que ele usar isso, o PS seta topo para indexar, é que ele vai decrementar PS seta topo. Aqui já é o contrário, o mais está antes do PS seta topo. Isso significa o quê? Ele primeiro vai incrementar o topo para depois usá-lo na indexação. E faz todo sentido, né? Por quê? Porque o PS seta topo está sempre marcando o topo da pilha. Então, primeiro ele tem que incrementar, né, para o topo ir para o próximo índice, para depois colocar o elemento nesse índice. Já na hora de tirar, não. Ele tem que usar, pegar o elemento que está no topo, né, para depois decrementar o topo e o topo vir para a linha de baixo. Por isso que aqui o mais está antes do PS seta topo e que o menos está depois. Mas lembrando que assim como nessa linha aqui ela podia ser quebrada em várias linhas, essa aqui também poderia ser quebrada em várias linhas. Ok? Então a estrutura do desempilhar é isso. Verifique se ela está vazia. Se ela não tiver, você vai pegar, guardar o elemento que está no topo para devolver
e decrementar o topo. Ok? Por fim, você tem aqui o método elentopo, que ele simplesmente retorna o elemento que está no topo, mas não o tira da pilha. Né? Então, só não tem o decremento aqui do topo. E aqui nós estamos mostrando como que a gente faria a chamada, né, dos métodos de empilhar, de desempilhar, enfim. Lembrando que aqui está faltando só a declaração da variável, né? Vacilei aqui, faltou declarar que S é um struct stack. Né? Beleza? Então, essa é a implementação de pilha com vetor. É uma implementação bem simples. Né? Para finalizar a aula, vamos só falar um pouquinho do uso prático de pilhas. Né? Um exemplo de uso tradicional de pilhas, um exemplo de uso prático de pilhas, é quando você tem que inverter a ordem de determinados elementos. Então, o que você faz quando você tem que inverter a ordem de elementos? Você pega, empilha esses elementos e depois desempilha imprimindo na ordem que você desempilha. Com isso, você vai inverter, né, a ordem dos elementos. Então, aqui a gente tem um programa que ele faz exatamente isso. Ó. Ele pede para o usuário ficar informando o número e vai empilhando esse número até que o usuário informe o número 999 ou que a pilha encha, ok? Então, vamos supor que o usuário informou 1, 2, 3, 4, 5, depois 999. Então, ele informou nessa ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 999. Depois, para imprimir isso na ordem inversa, o que a gente vai fazer? Enquanto a pilha não estiver vazia, né? Enquanto pilha vazia for falso, né? Ou seja, enquanto ela não estiver vazia, a gente vai desempilhar o elemento da pilha e imprimir esse elemento. Então note, se a gente empilhou nessa ordem 1, 2, 3, 4, 5, 999, quem está no topo é o 999. Então o primeiro a ser desempilhado vai ser o 999 e vai ser impresso. E aí a pilha está vazia? Não. A gente vai desempilhar o 5 e vai imprimir, o 4 vai imprimir, o 3 vai imprimir, o 2 vai imprimir, o 1 vai imprimir, e aí a pilha vai ficar vazia e vai sair. Então, ao fazer isso, a gente está imprimindo os elementos na ordem inversa a que foi entrado. Ok? Aqui a gente tem um exemplo de execução, né? A gente entrou com 7, 9, 3, 15, 1 e 999. Lembrando que 999 não é armazenado, né? Eu dei essa bobeira aqui. Né? Porque, na verdade, ele lê o número e aí depois ele armazena. Então, 999 não é armazenado. Ele é simplesmente para parar a execução. Então, os números que foram armazenados foram o 7, o 9, o 3, o 15 e o 1. E aí, na hora que ele imprime desempilhando. Então, ele imprime primeiro o 1, depois o 15, depois o 3, depois o 9, depois o 7. Ok? Note que aqui, ó, em momento nenhum, a gente precisou saber como que o pop trabalha ou como que o push trabalha. Nem mesmo a gente precisou saber que a nossa pilha S aqui está sendo implementada como um vetor. Né? Então, fica transparente para quem está usando a estrutura de dados como que aquela estrutura é implementada. E é essa a graça, né, de fazer essas estruturas utilizando bibliotecas. Ok? Uma outra utilidade para essa reversão de dados se dá na hora que você vai converter um número da base decimal para a base inteira. Desculpa, para a base binária. De base decimal para base binária. Vocês já viram isso lá no começo do curso. Né? Por exemplo, se eu quero converter o 35 da base decimal para a base binária, o que eu faço? 35 dividido por 2 dá 17 e sobra 1. Aí eu pego 17 dividido por 2, que dá 8, sobra 1. O 8 por 2 dá 4, sobra 0. O 4 por 2 dá 2 e sobra 0. O 2 por 2 dá 1 e sobra 0. O 1 por 2 dá 0 e sobra 1. E aí nós chegamos à conclusão que o número 35 corresponde na base binária ao número 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ou seja, a gente pega os restos de trás para frente. Então a gente pode utilizar a estrutura de pilha justamente para calcular essa conversão de binário para decimal. Como a gente faria isso?
mais uma vez, não vou nem mexer nos meus métodos, na minha estrutura de dados de pilha. Vou só mudar meu programa principal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu inicializo a pilha. Depois que eu inicializo a pilha, eu peço que o usuário informe um número inteiro na base decimal, né? E aí eu faço quociente aqui, que é uma variável auxiliar que eu estou criando, pegar número. Enquanto o quociente for maior do que zero, o que eu faço? Eu faço o resto desse quociente por 2, né? E aí eu estou pegando o resto da divisão. E depois eu atualizo o quociente para ser exatamente o resultado dessa divisão por 2. No caso lá do nosso, o número era 35. Então a primeira coisa que a gente faz é o resto de 35 por 2, que é 1, guarda esse resto, e atualiza essa variável quociente para 35 dividido por 2, que é 17. Né? E aí o resto eu estou empilhando. Aí vai voltar aqui, o 17 ainda é maior que zero. Ele pega o resto de 17 por 2, empilha ele, né? E o quociente passa a ser 17 dividido por 2, vai dar 8, e por aí vai. Vai fazer isso até o quociente chegar em zero. Quando chegar em zero, vai sair, né, desse while, vai imprimir, ó, o número correspondente a 35 na base 10 e aí vai fazer um while que vai desempilhando os elementos enquanto a pilha não for vazia. Então, enquanto a pilha não for vazia, desempilha e imprime, desempilha e imprime, e aí a gente vai ter aquele resultado que a gente queria, né? No caso do 35, ele iria empilhando, né, nessa ordem, na hora de desempilhar, ele desempilharia na ordem correta. Então, pessoal, com isso, nessa aula nós mostramos, primeiro, qual o conceito, né, de uma estrutura de dados. Segundo, qual a ideia de uma estrutura de pilha, né? Que as pilhas são estruturas que a gente chama de LIFO, né? Last in, first out, ou seja, o último que entrou é o primeiro a sair. Por quê? Porque funciona como se fosse uma pilha de pratos mesmo, né? Você vai colocando sempre no topo da pilha e na hora de retirar você retira sempre do topo da pilha. Mostramos como implementar pilha utilizando vetores e o risco que nós temos, né, de overflow quando você utiliza vetores, já que os vetores têm um tamanho fixo, né, ou seja, a quantidade máxima de elementos que o vetor pode armazenar é fixa. E mostramos duas aplicaçõezinhas, né, de como que a gente poderia aplicar pilhas, né, para resolver problemas, ok? Então é isso, bons estudos e cuidem-se.